Em Mateus 25, a partir do versículo 31, aí o texto vai narrar o grande julgamento, né? Na vinda de Jesus, vai haver aquele grande julgamento, o julgamento de todas as nações, de todos os povos, e serão reunidos ali todos, né, na presença do Senhor Jesus. E Jesus vai fazer esse julgamento. Nós vamos estar lendo aqui Mateus 25, a partir do versículo 31, que diz assim: Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu era forasteiro e me hospedastes, eu estava nu e me vestistes, eu estava enfermo e me visitastes, eu estava preso e fostes me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos lá te visitar? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre o que fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque eu tive fome e não me deste de comer, eu tive sede e não me deste de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes, e estando nu, não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não fostes me ver. E eles também perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: Em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fizer a um destes meus pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Amém, querido? Amém, glória a Deus, né? Então o texto vai dizer aí já no início, né, nos versículos 31 e 32, que quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará lá no trono da sua glória, e todas as nações, queridos, todos os povos serão reunidos em sua presença. E ele vai separar uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Então todas as nações, né, todos os povos estarão na presença de Jesus. Agora, dentre estes povos, dentre todas as nações da terra, Jesus vai tirar os seus, aqueles que creram nele, né? E colocará uns à sua direita e outros à sua esquerda. Eu sei que pode, e tem, né, outras interpretações. Eu vou colocar aqui o que eu entendo, a minha interpretação. Você pode concordar, discordar, você pode ter a sua interpretação. Eu vou estar colocando o que eu entendo, né, qual é a minha interpretação, e não sou aqui dono da verdade, nós vamos falar aquilo que entendemos. Pode discordar ou pode concordar. E aí eu entendo que serão realmente chamados todos os povos, serão chamadas todas as nações até a presença de Jesus, mas muitos não irão nem para a sua direita e nem para a sua esquerda. Por quê? Porque somente pouquíssimos irão para a sua direita e sua esquerda. Porque dentre todos os povos, entre todas as nações que estarão ali reunidos na frente, na presença de Jesus, Jesus aí agora, de todos aqueles povos, Jesus vai tirar aqueles que creram nele, né? E dentre esses que creram, uns irão para a sua direita e outros irão para a sua esquerda. Por que ele fez essa separação? E aí é onde nós vamos entender que a fé sem as obras, ela é morta. Como está escrito lá em Tiago 2,14, né?
Tiago 2,14 em diante, ele vai falar sobre a fé sem as obras, que é uma fé morta. E nós vamos ver isso aqui agora na prática. O próprio Jesus fazendo essa diferenciação da fé com obras e da fé sem as obras. Quais são essas obras? É o amor na prática, querido. É quando você está ali ajudando o próximo, e Jesus aqui colocou, o texto aqui colocou de forma bem clara, né? Quando tive fome, me deste o que comer, sede, me deste o que beber, estava nu e me vestiste, eu estava enfermo e foste lá me visitar, eu estava preso e foram lá me ver. E ele coloca aqui qual é esse amor que nós devemos ter uns para com os outros, que são essa prática, né, das boas obras. O texto, claro, não está aqui falando de salvação pelas obras. Seria salvação pelas obras se aquele povo todo de todas as nações, uns estivessem à direita e outros estivessem à esquerda, né? Os gentios, os pagãos, os do mundo, e mesmo que não tivessem crido em Jesus, mas tivessem uns sendo salvos porque praticaram as boas obras, de ajudar uns aos outros, e os outros estavam indo para a perdição porque não fizeram isso. Aí poderíamos dizer que uns estavam sendo salvos pelas boas obras, mas eu entendo que todos os povos, todas as nações estavam ali diante de Jesus, mas dentre todos, Jesus tira os que creram nele, os que tinham fé. E aí colocou uns à sua direita e outros à sua esquerda, e aí fez a diferenciação daqueles que tinham fé, que praticavam realmente as boas obras, e aqueles que tinham fé, mas não praticavam, né, as boas obras. E aí nós vamos entender que aqueles que ficaram lá, que são os gentios, né, que nós chamamos do mundo, os pagãos, que não creram em Jesus, ficaram ali na frente de Jesus, mas não foram chamados nem para a sua direita e nem para a sua esquerda, porque não creram, né, não creram. Os gentios não estarão nem à sua direita e nem à sua esquerda, porque eles não creram. E aquele que não crê, a palavra vai dizer que já está julgado justamente porque não creram. É Marcos 16:16. Vai dizer assim: quem crê, o próprio Jesus, quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado, ou já está condenado, né? E qual é a mensagem que Jesus deixa aqui? Que você tenha uma fé operante, que você tenha uma fé acompanhada de obras. Somente a fé salva? Salva. Se você morrer em seguida como ladrão na cruz, você está salvo. Ladrão na cruz saiu ajudando, praticando o amor, fazendo as boas obras? Não, porque ele morreu logo. Mas você está me ouvindo, você não morreu logo. Então você tem que ter uma fé operante. Você tem que colocar essa fé em prática. E essa fé em prática é justamente fazendo aquilo que Jesus acabou de narrar aí. O texto acabou de narrar aí que os que estavam à sua direita e dos que estavam à sua esquerda, né? Nós sabemos que somos salvos pela graça quando cremos, né? Entregamos nossas vidas para Jesus. Lá em Efésios 2, versículo 8, vai justamente dizer isso. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. O que não vem de nós, isso é um dom de Deus? A graça. E pela fé nós somos salvos, né? Pela graça mediante a fé. A graça não vem de nós. Ela é um dom de Deus. Então precisamos ter fé. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Mas o texto não para só aí. Se você for observar em Efésios 2, versículo 8, aí vem o 9, que continua dizendo: não vem de obras para que ninguém se glorie. Tocou aqui no assunto de obras. Por quê? Tem um motivo. Alguns achavam que eram salvos pela prática das boas obras, crendo ou não em Jesus, obedecendo ou não os ensinamentos de Jesus. Quando a gente diz crer em Jesus, queridos, é um crer praticando a obediência.
Não adianta crer só de acreditar. Eu acredito que ele existe, mas está lá fazendo tudo que desagrada, tudo de errado, que não agrada a Deus. Não, é um crer, uma vida em obediência. Então, alguns criam que o fato de serem bons, generosos, né, praticar generosidade, eles estavam salvos, porque eles eram piedosos, né, generosos. Eles não andavam na linha certinho, como Jesus ensinava e queria, mas eles eram pessoas boas, não matavam, não roubavam, não faziam mal a ninguém, não tiravam nada de ninguém, e sempre estava ali disposto a ajudar, e ajudava muitas pessoas. Você vai ver, é um tipo Cornélio, né? Cornélio lá em Atos capítulo 10, ajudava muitas pessoas, muitos necessitados. As orações de Cornélio chegou até Deus, mas Deus olhou assim para Cornélio e falou: esse meu filho precisa ser salvo. Na verdade, ele precisa se tornar filho para ser salvo. E aí o que é que Deus faz? Deus vai dar uma visão a Cornélio para que mande chamar Pedro, dá uma visão a Pedro para que obedeça aquele chamado, e Pedro vai e prega Jesus, prega o evangelho ali para Cornélio, e Cornélio e toda a sua casa creem e ficam cheios do Espírito Santo, recebem a salvação. Então, Cornélio, por mais bom que fosse ali, generoso e piedoso, ele não ia ser salvo, mesmo praticando as boas obras como ele praticava. Então o texto aqui enfatiza, olha, a salvação não vem das obras. Efésios 2:9, no 8 diz: é pela graça que sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é um dom de Deus, mas tem que ter fé. Aí continua: não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então Cornélio não ia ser salvo pelas obras. Aí no versículo 10 ainda continua dizendo: porque somos feitura dele, né? Feituras de Deus, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Fomos preparados de antemão para que andássemos nelas, nas boas obras. Então, precisamos praticar as boas obras. O texto deixa claro aqui, mas deixando também bem claro que a salvação não vem das obras, vem da fé, porém acompanhado das obras, porque você viu aí no texto que acabamos de ler, de meditar, que os que estavam à direita de Jesus eram aqueles que tinham fé e colocaram as boas obras em prática, mas os que estavam à esquerda tinham fé também, mas uma fé morta, uma fé sem a prática das boas obras. Agora, querido, apesar aí do texto não estar falando de salvação, né, das boas obras, vai enfatizar justamente que aquele que tem Jesus, aquele que crê em Jesus, ele precisa praticar as boas obras, né? Aí em Efésios 2, versículo 8. E essa prática das boas obras é o amor demonstrado de uns para com os outros. Você vai ver aí em 1 Coríntios 13, né, falando justamente que ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa e como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, né, de um lugar para o outro, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Olha só, ainda que eu distribua todos os meus bens, todos os meus recursos entre os pobres, e eu entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor. E aí você entenda esse amor aqui também como fé, né? Se eu não crer em Jesus, não tiver esse amor no que faço, esse amor a Deus, esse amor ao próprio Jesus, nada disso vai me aproveitar, ainda que eu entregue a minha vida para pagar um preço. Tem pessoas que crê, por exemplo, que Jesus virá uma vez, levará a igreja e virá uma segunda vez
buscar aqueles depois que passou pela tribulação. Eu não tenho essa visão, mas esses que creem assim, creem que na segunda vinda de Jesus, na terceira, né? Jesus já veio a primeira e vai vir uma segunda para nos julgar e levar os seus e condenar os perdidos. Mas há quem creia numa terceira vinda de Jesus, que ele vai vir a segunda, levar a igreja e vai vir. Então, esses que creem na terceira vinda, acreditam que ele vem na segunda vinda, eu vou ficar, e eu ficando na outra vinda dele, eu entrego a minha vida, eu sou decapitado, eu sou morto, mas aí agora eu vou ser morto em nome de Jesus. E aí, ainda que eu distribua todos os meus bens, e ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, meu irmão, se você não teve amor a Cristo, amor ao próximo, amor a Deus, amor para viver uma vida na presença do Senhor, nada disso vai se aproveitar. Mas não existe, viu? Não, a minha visão é como de muitos. Jesus só virá uma segunda vez para nos julgar, levar os seus e condenar os perdidos. Então, aquele que diz que crê em Jesus, meu irmão, e ele não faz a parte dele, ele não pratica o amor, que é a obra do Espírito Santo, ele vai comprometer a sua salvação. Eu tenho fé. A Bíblia diz que pela fé somos salvos, né? Quem crê será salvo. Só que esse crer aí é um crer com obediência, é um crer na prática, amando a Deus e ao próximo. Não adianta dizer que crê só por acreditar. Tem muita gente de braço cruzado, e não é automático. Muitos pensam que é automático e pregam isso, que aquele que tem Jesus, automaticamente ele vai sair fazendo as boas obras. Se fosse assim, Tiago, lá no livro dele, Tiago 2,14, ele não ia falar sobre a fé sem as obras, porque naqueles dias ele já estava vendo ali pessoas que tinham fé, mas não praticavam as boas obras. E ele vai dar um exemplo no versículo 15, de irmãos que estavam ali carentes de roupa e do alimento cotidiano, e muitos apenas oravam, né, desejando bênção para eles. E Tiago vai perguntar: mas se vocês não dão o que eles precisam, que aproveito há nisso? O que adianta orar? O que adianta desejar que eles viajem em paz e vão em paz, se vocês não dão a eles o que eles necessitam? Estão com fome, estão sem ter o que vestir. E aí Tiago vai entrar dizendo que a fé, se não tiver obras, é uma fé morta. E Tiago está falando ali para crentes, né? Se você for ver no início já do livro, ele está escrevendo as 12 tribos de Israel. Ele não está escrevendo para pessoas do mundo, para os ímpios, para aquelas pessoas que ainda não temem a Deus. Ele está falando para a igreja, para aqueles que têm Cristo, que já têm Jesus. Então, aquele que diz que crê em Jesus, meu irmão, não pratica o amor, não coloca o amor na prática, não pratica as boas obras do Espírito Santo, esse vai estar comprometendo a sua salvação. Eu tenho 30 anos de igreja, 50 anos de igreja, 20, 10 anos, não importa, meu. Pedro andava com Jesus e ainda não estava convertido. Estava andando com Cristo e ainda não estava convertido. E aí Jesus vai falar: quer ver, Pedro, você não está convertido? Hoje ainda, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E ele duvidou: não, Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para ser preso, como para morrer contigo. E Jesus ainda chega a dizer assim para ele: Pedro, quando tu te converteres, vai e fortalece a teus irmãos. O diabo, ele pediu permissão, né? Estou dizendo aqui em outras palavras, pediu permissão a Deus para peneirar com a tua vida, para cirandar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, porém, quando te converteres, vai e fortalece aos teus irmãos. E Pedro, né, achando que já era um convertido firme, né, de pé roxo, ele: não, Senhor, eu vou morrer contigo, estou preparado
para morrer, para ser preso e tal e tal. Jesus diz, não, hoje ainda tu vai me negar 3 vezes, antes que o galo cante. Quando o galo cantar, você já terá me negado 3 vezes. E foi o que aconteceu. Então, querido, tem pessoas que estão aí andando, né, com Jesus, está na igreja, mas muitos ainda faltam se converter de verdade. Muitos estão vivendo uma fé sem obras, uma fé inoperante. E Deus não quer isso para nós. Deus quer que tenhamos uma fé de fato, uma fé com obras e que venha agradar a Ele. Você pode até fazer a pergunta assim, mas existe aqueles que têm Jesus e não pratica as boas obras? Tem, meu irmão. Tem. Crê em Jesus, mas não pratica as boas obras. Não ajuda as outras pessoas, às vezes que está precisando, está pensando só em si próprio, em sua família, e não está muito preocupado com o que o outro está precisando ou passando necessidades. E se a Bíblia adverte é porque tem, né? É porque tem. Lá em 1 João 3,17 vai dizer assim: ora, aquele que possuir recursos desse mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Como pode permanecer nessa pessoa o amor de Deus, meu irmão? Se Deus lhe deu mais do que você precisa para viver, é porque você precisa ajudar aquele também que está passando por necessidades. E aí diz, aquele que possuir recursos desse mundo, não precisa ser rico, milionário. Não, Deus já pode ter lhe dado muito mais do que você precisa. Então aquele que possui recursos desse mundo e vir a seu irmão padecer necessidades e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer o amor de Deus nesta pessoa? É a pergunta que Paulo faz. O apóstolo Paulo está... João. O apóstolo João aí, ele está falando de alguém que tem o amor de Deus habitando dentro dele, mas pode perder esse amor. E eu traduzo aqui esse amor como sendo o Espírito Santo. Quando nós temos o Espírito Santo dentro de nós, nós temos o amor de Deus habitando em nós, né? Como pode permanecer nele o amor de Deus? Então, permanecer porque alguém já tem. Mas se ele fecha o coração, né? Ele tem recursos e ele vê o irmão passando necessidade e ele fecha ali o seu coração, ele tem o amor de Deus ali dentro dele, mas ele pode deixar de ter. Porque o próprio apóstolo João ele pergunta aqui em 1 João 3,17, como pode permanecer nele o amor de Deus? Não tem como permanecer o amor de Deus. E se você não tiver o amor de Deus, querido, você não se torna filho, e quem não é filho não herda. Quem não é filho não tem a herança, que é a vida eterna. Então, pelo que eu entendi aqui, o apóstolo ele ficaria até surpreso se o amor de Deus permanecesse na vida dessa pessoa. Uma pessoa que tem o coração fechado. A gente costuma dizer a mão fechada, né? Pessoa da mão fechada, que não abre a mão para ninguém, não ajuda ninguém, não dá nada a ninguém. Como pode o amor de Deus permanecer nesta pessoa? Aí existe alguém que diz assim, que crê em Jesus e não pratica as boas obras, não pratica o amor, não ajuda as outras pessoas, né? Às vezes até fica olhando, como eu disse agora há pouco, existe alguém assim? Que crê em Jesus, mas não pratica? Como eu disse, existe. Leia lá Tiago 2,14. Tiago 2,14 até o 17. E no 17 ele vai encerrar dizendo assim: assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Um versículo forte que eu acho aí é o 24. O 24 ainda diz assim, Tiago 2,24. Verificais que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Esse justificado aí é salvação. O homem é salvo
pelas obras e não somente pela fé. Tiago 2:24, você vai ver isso aí. Não é eu que estou dizendo, não. Eu sei que muitos repudiam logo de cara porque não concordam, mas está na palavra, querido. Está na palavra. Tiago está dentro do contexto que Tiago está trabalhando aí, de obras, de fé sem as obras. E ele vai concluir lá, dizendo, no 24, verificais que o homem é justificado, ou seja, é salvo pelas obras e não somente pela fé. Você precisa ter uma fé acompanhada de obras. Somente a fé pode salvar? Pode. Nos casos em que você morra, ou então você esteja no leito, né, de um hospital, sem condições nenhuma, aí, tranquilo. Né? Você morreu ali, você nem foi batizado, você não teve tempo nem de praticar boas obras, nem nada. Ok. Mas se você está aí vivinho, né, em plenas condições, Deus, ele vai imputar que você tem uma fé acompanhada de boas obras. Senão você vai ter uma fé morta, a qual não salva. Não tem como salvar a ninguém. Então, nossa reflexão foi sobre isso aí, queridos. E não adianta somente orar se você pode fazer alguma coisa por aquela pessoa e você não faz. Mas eu orei, eu oro. Sim, mas você pode ajudar? Coloque essa sua fé em prática. Né? Coloque essa sua fé em prática. Você quer ter uma vida abençoada, você quer ser salvo? Então pratique o amor de Deus. Não tenha uma fé inoperante, não tenha uma fé sem obras. Porque a prática das boas obras, a prática do amor, é que evidenciam a nossa fé. É através do amor, da prática das boas obras, que a nossa fé vai ser evidenciada. Que Deus vai poder ver realmente que nós temos uma fé genuína, uma fé verdadeira. Tanto que Tiago 2,18 ele diz assim: mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. E eu com as obras te mostrarei a minha fé. Então faça isso, meu irmão. Faça isso porque Deus vai se agradar muito de você. Deus se agrada daquele que tem uma fé operante. Lá em Atos 20:35, Paulo chega a dizer que mais bem-aventurado é dar do que receber. Né? Ele diz: tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. E mais abençoado, meu irmão, mais abençoado é aquele que dá do que aquele que recebe. Né? Aquele que recebe está sendo abençoado porque está recebendo a ajuda que precisa. Mas aquele que está dando, a palavra está dizendo aqui, mais bem-aventurado é dar do que receber. E eu vou colocar aqui no bem-aventurado, abençoado. Mais abençoado é aquele que dá do que aquele que recebe. Deus está se agradando muito da sua postura. Deus está se agradando muito da sua atitude. Do contrário, Deus se entristece. Ele não se compraz na vida daquele que age de forma contrária. Né? Então, quanto mais você der, mais Deus vai lhe dar. Quanto mais você é bênção na vida do outro, mais Deus abençoará também a sua vida, meu irmão. Que Deus nos abençoe, né? Você já pensou se Deus agisse conosco como nós agimos com o nosso semelhante? Você já pensou se Deus nos abençoasse apenas de vez em quando Ele quisesse, como muitos de nós fazemos? De vez em quando vou ajudar um ali, descarrego de consciência. Aí vai lá e ajuda, de vez em quando. Não é isso que Deus quer, meu irmão. Nós queremos a bênção de Deus constante. E Deus quer também que a nossa ajuda ao próximo seja constante. Lamentações 3:22 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Que Deus nos abençoe, Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a toda a sua família. Querido Deus, nosso Senhor, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque até aqui
tem nos ajudado, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, nossos erros, nossos pecados, assim como temos perdoado a quem nos tem nos ofendido, Senhor. Ajude-nos, Senhor, a termos uma fé operante, uma fé na prática do amor, na prática das boas obras, para que o Senhor esteja se agradando de nós e nós recebendo infinitamente as tuas bênçãos. Nos dê um dia, uma semana debaixo da tua graça, debaixo da tua proteção. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus.